Estamos de volta com Semana Esporte ao vivo pela TV Semana, né, nessa segunda-feira. Nosso amigo João Batista, né, grande JB aqui, sabe tudo, né? Nos acompanhando na produção. Bom, estamos de volta então, né? O pessoal está acompanhando aqui o nosso programa, né? Já surgem aqui os primeiros comentários pela internet. A Liliane e o marido dela, o Bruno, né? Liliane Caria e Bruno Caria, os dois, esse casal fantástico, eles estão nos acompanhando lá em Portugal, né? Estão em Algarve, né? Uma cidade portuguesa, obviamente, estão nos acompanhando através do site www.asemanagora.com.br. Um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência. E hoje, então, nós não estamos somente aí intermunicipais e nem interestaduais, estamos também internacionais com essa audiência lá de Portugal, né? Bom, um abraço aí para ela e para o Bruno, para a Liliane, para o Bruno, para esse casal fantástico, como eu já falei, e obrigado pela audiência. A Renata Deuclésio também está ligada com a gente. A Heloísa Helena está acompanhando. E a Mônica Correia, todos aqui saudando o Flávio e felizes, né, com a recuperação e com o retorno do Flávio, sobretudo para poder falar daquilo que a gente mais gosta no âmbito esportivo, que é o futebol. Bom, tem algum abraço aí para chegar? Tem um abraço mais que especial aqui, que o Luiz Flávio Silveira está mandando para o Flávio Anselmo, né, que está nos assistindo. Está dando recado para o Luiz Flávio. Se você quiser você fazer um tricôzinho aí. É verdade, a gente não comentou porque não houve tempo no primeiro bloco, mas o André está repleto aqui de linha de tricô, né? Qualquer semelhança à alusão dessa linha de tricô e o atropelamento sofrido pelo Atlético contra plena independência pelo tricô. Caixinha de fósforo, né? É mera coincidência, né? Um para cada gol, né, André? 4. Como é que chama isso aqui, André? Tem um nome específico, a linha? Linha de tricô. Não, eu sei, mas tem um outro nome, não a linha. Você está tricotando agora? Não, o Jorginho. Como é embalagem, André, tem um outro nome específico. Como ele é atleticano, ele tomou de 4 ontem dentro da caixinha de fósforo. Eu trouxe aqui 4 novelinhas de lã. Uma para cada gol, né? Para ele ir em casa tricotar. Ainda no programa de hoje, claro, tudo sobre Cruzeiro, né? E a vitória do Celeste e a confirmação da primeira posição no Campeonato Mineiro. E, claro, também tudo sobre o Galo. E a derrota atleticana em plena independência para o 1, 2, 3, 4 tricô. O Luiz Flávio também quer um também. Eu vou te mandar, Flávio, não preocupa não. O Aldair Gustavo está comprando até agulha já para preparar, para utilizar aí na montagem do tricô. Bom, vamos falar agora também do Paulistão. Acho que a gente frisa, o Flávio, os estaduais com os jogos mais importantes, né? Porque temos muitas torcidas de clubes de outros estados também aqui na nossa cidade. E eu não sei. E a gente pensou, Flávio, o jogo do Corinthians, né, Jorginho? Não que a gente morra de amores pelo Timão, mas porque é o melhor time da primeira fase do Paulistão, assim como fizemos no Rio, né? O líder lá é o Flu. A gente pensou o jogo do Flu. E aqui o jogo do Corinthians nesse segundo bloco, porque o Corinthians vem bem, é verdade, né? 3-0 no Novo Horizontino, né? Nesse fechamento de primeira fase do Campeonato Paulista, né, com 2 gols do Fagner, nós vamos ver os gols, e um gol do Alain Mineiro. O Corinthians venceu na Arena Corinthians o Novo Horizontino e por 3-0 conseguiu esta boa vitória. Na tela para você os gols, que belos gols, né? Belos gols marcados pelo timão do Fagner, né? Ex-jogador do Vasco, lateral esquerdo, acertou um chutaço de longe ali e abriu o marcador lá na Arena Corinthians pro timão, numa arena lotada, né? A torcida do Corinthians marca a presença realmente e o time em boa fase fica mais fácil ainda, né, Flávio? É verdade, ele fez um belo gol esse primeiro aí, o chute. Pega bem, né, rapaz? Bem na bola, né? São poucos os jogadores hoje... E marcou o segundo lá também. São poucos os jogadores que estão chutando de fora da área. Você vê, é difícil para danar, chutar de fora da área. Os caras estão chutando muito mal. E fica aquele bloqueio de jogadores adversários na frente do gol. E os caras não jogam pela beirada do campo. E o Vasco... E o Corinthians, aliás, tem esse jogador do Vasco aí que joga muito pela beirada de campo. E chuta a comprovação de que o time precisa ter elenco, mas muito mais do que isso. O conjunto é muito importante. Porque o Fagner no Vasco, por exemplo, né, quando lá esteve, não se destacava tanto. Né, mas jogar no Corinthians, um time mais montadinho, mais acertadinho, a coisa fica mais fácil, né, Flávio? É verdade. E esse gol do Mineiro aí também foi muito bacana. Ele teve a paciência necessária para fazer os cortes. Bonito gol. E chutar de fora da área. Alain Mineiro que passou pela ponte, né? E está aí agora no Corinthians. É aquela história, né? O jogador chega no Corinthians, rapidamente ele se encaixa, né, Jorge? Eu não sei realmente qual que é a química que o Tite utiliza, mas talvez seja a palavra que o Flávio citou no bloco anterior, competência, né? Porque o Tite consegue facilidade em perder algumas peças e repor essas peças à altura, não é isso, Jorginho? Léo, é o que a gente sempre fala aqui, o Tite está no melhor momento da carreira dele.
Então o jogador hoje quer jogar primeiro para o Tite, quer jogar primeiro para o treinador. Então o Tite está conseguindo atirar o máximo que o jogador tem. Você viu a questão do Fagner, por exemplo? O Fagner iniciou sua carreira e destacou-se muito bem, me parece que foi vendido até para a Europa, voltou, não teve bem depois numa outra passagem pelo Vasco, vem para o Corinthians e ali meia boca ali, quer dizer, agora o Tite conseguiu pôr o Fagner para jogar. E vem se destacando, hoje possa te dizer que é o melhor lateral direito no Brasil hoje é ele, porque o Marcos Rocha, que teve uma grande oportunidade, caiu muito. Esse do Cruzeiro também. O Mike, né? O Mike Tá também caiu muito, se pareceu muito bem, caiu muito. Então o Fagner hoje é o lateral direito do momento no Brasil. E o Tite tem conseguido, né Flávio? Atirar do jogador aquilo que ele mais tem. Né? O máximo do atleta, ele tem essa capacidade. Só não conseguiu do Guilherme e do André. Ainda não, mas estão apresentando também alguma evolução. Mas milagre também, eu acho. Giovanni Augusto, por sinal, chegou bem lá, né? Não, Giovanni Augusto vai jogar mais no Corinthians que jogou no Atlético, isso eu não tenho dúvidas. Vai jogar. Flávio, agora que eu fico analisando o seguinte, né? Líder do Campeonato Paulista, está bem na Libertadores, e acabou o jogo ontem, primeira coisa que ele falou, quando o treinador com abertura, com dinamismo, sabe o que ele falou ontem? Ele falou assim, ainda não estamos prontos. Tem que buscar para quem almeja alguma coisa na Libertadores. Quer dizer, olha a diferença no treinador. Por isso que eu gostaria de ver na seleção brasileira. Exatamente. Aliás, na sexta-feira, a gente não comentou, porque já havíamos recebido o programa aqui, mas surgiu a informação divulgada no site Globoesporte.com por um jornalista, blogueiro do site, de que a CBF havia feito o convite ao Tite para assumir a seleção brasileira. E, no entanto, o Tite teria negado aí, ou não teria aceito, para ser mais preciso, esse convite feito pela CBF. Ou seja, o Tite disse não à seleção brasileira no primeiro momento, né? E, em contrapartida, né, resta saber se o Tite, que é muito formal, que é um norte, cheio de muito educado, né, se ele está na iminência da demissão do Dunga, se está à espera da demissão do Dunga para dizer um sim, ou se ele tem essa postura, Jorginho, Flávio e André, de não assumir mesmo a seleção e de permanecer fazendo o seu trabalho à frente do Corinthians. Fato é que a seleção vive uma fase tão ruim, né, eu boto nesse pacote aí a CBF, né, até administrativamente era um momento muito confuso, que os treinadores que em outras épocas, né, outrora, como se diz, né, tinham um imenso prazer de assumir a seleção, hoje estão dizendo com todas as letras não à seleção brasileira. Pode isso, Flávio? Eu me perdoo, não gosto muito de desmentir notícia publicada, mas hoje estão colocando tanta coisa nessas correntes aí de blogs e tudo mais, que são notícias inverdadeiras. Eles estão colocando exatamente, plantando essas notícias para que a coisa não esfrie. Porque amanhã ou depois pode acontecer do Tite ser dispensado, isso é normal no futebol brasileiro, e ele vai parar. Agora, duvido muito que ele vá agora, porque ele é ético, isso sem dúvida alguma. Você diz. A seleção tem um treinador e ele tem contrato com o Corinthians ainda. Verdade, né? E esse tipo de procedimento a gente sabe que ele adota, né? E nesse imbróglio todo, Jorge, o Jorge Sampaoli, né, que foi campeão com o Chile da Copa América do ano passado, né, teria aproveitado esse gancho aí para se oferecer para treinar a seleção brasileira, né? E ainda, segundo o mesmo blog do Globoesporte.com, aí a CBF quem disse não para o Sampaoli, né? Recebeu o não do Tite, repassou esse não para o Sampaoli, né? E aí a gente tem que dormir com os barulhos, né? Continuar com o Dunga à frente do comando técnico da seleção, Jorginho. Olha, Léo, em primeiro lugar, se for verdade essa notícia, que eu não vi ela também ser divulgada em lugar nenhum, não sei por esse blogueiro, eu não acredito na veracidade dela, não. Mas se for, a CBF simplesmente está jogando para a torcida. Porque a CBF sabe que o Tite jamais aceitaria um convite com o Dunga lá dentro. Manda o Dunga embora, passa uma semana e vai no Tite para você ver se ele não aceita. Segunda aí. Ela aceita na hora, você pode ter certeza disso. É só para jogar no ventilador, para sentir qual é a reação. Eu acho que foi jogar para a torcida aí, para tirar um pouco do peso das costas, né, que a CBF tem e ter que carregar o Dunga, né? É difícil. Paulo César, né? Paulo César Vasconcelos falou que
o Dunga não duraria até a Copa América. No máximo, até a metade da Copa América já é demitido. Mas o Paulo César Vasconcelos falou que ele não duraria, que o ano de 2016 já começaria sem Dunga na CBF. Ele fala muita bobagem. Ele xinga demais. Não é verdade absoluta também, não. Mal comentarista, fala demais. Arriscam muito. Ô Rafa, bota pra gente rapidinho aí, só pra gente concluir esse assunto relacionado ao Paulistão. Tá lá os confrontos, né, das quartas de final do Campeonato Paulista, né? O Santos vai pegar o São Bento, né? O Palmeiras enfrenta o São Bernardo, né? O Audax pega o São Paulo perdeu ontem, mas mesmo assim avançou. E o Corinthians, favorito, pega o Red Bull Brasil, também chamado de RB Brasil. Tudo indica que os grandes vão avançar para a SEMI lá no Paulistão, né? Sem dúvida. A menos que haja uma zebra aí do São Paulo, que gosta de vez em quando de perder para um pequeno. O Palmeiras não fica muito para trás, né? Costuma levar uma chinelada aí de um ou outro pequeno. E a menos que surja aí alguma zebra, mas a tendência é que os grandes avancem, né, para ser mais preciso, para a próxima fase. Bom, vamos fazer o intervalo. Na volta do intervalo, nós vamos destacar o Galo Mineiro, né? E tudo que envolve a derrota do Atlético para o Tricordiano. O Atlético perdeu de 4-2 em pleno estádio de Independência para o Tricordiano, hein? Onde antes, né? Quem caía lá estava morto, né, André? Agora o Galo está mais morrendo que matando. Lá na Independência, um para cada rolo aqui de linha. 4-2. A gente faz o intervalo e fala do Galo na volta aqui no Semana Esporte. Até já.